Diretamente dos estúdios JuicyCast, do Juicy Hub. Eu sou Flávia Saad, tô aqui para mais um JuicyCast, dessa vez gravado, com um convidado muito especial, que eu já vou falar quem é. E um tema muito especial também, muito pedido pela galera lá no nosso Instagram, no @JuicySantos. Se você curte o nosso podcast, assina aqui as notificações do canal. Saiba também que a gente está nas outras plataformas de streaming, no Spotify, no Deezer. E se você também sempre teve vontade de fazer um podcast, os estúdios do Juicy Hub estão abertos para você que quer alugar, que quer marcar, quer agendar a sua visita e o seu podcast, quer fazer entrevista, quer gravar live, quer gravar seu conteúdo aqui com a gente. A gente oferece todo um suporte técnico, o ambiente descolado, um ambiente legal. Você pode customizar todo esse cenário aqui para se adaptar às suas necessidades, e o Juicy Hub está de portas abertas para que você venha aqui gravar o seu podcast, produzir seu conteúdo e bora fazendo, né? O JuicyCast vai ao ar sempre às 13 horas, 013, hashtag 013, vai ao ar sempre às 13 horas das quintas-feiras, ao vivo, embora esse episódio aqui seja gravado, né, porque eu queria muito ter o nosso convidado e ele pediu que fosse gravado. A gente, por questões de agenda, a gente vai gravar hoje o episódio. E o JuicyCast tem o apoio do Litoral Plaza, um parceiro que nos ajuda a viabilizar conteúdos como o nosso podcast, conteúdos no Juicy Santos, no Juicy Praia Grande, para que a gente consiga ajudar vocês a continuar vendo as melhores coisas que estão saindo daqui, as melhores histórias, os melhores lugares para ir, a melhor agenda cultural e tudo de bom que tá rolando aqui na nossa região. Sem mais delongas, eu tô com um convidado super especial, porque, além de tudo, também é meu amigo, que é o Rafael Moreira. Ele é cientista político, ele é doutor e mestre em ciência política pela USP, é pesquisador associado da USP também e do SEBRAP, e dá aula na Unisanta. É um cara que manja muito da política, das ciências sociais. E por que o Rafael tá aqui hoje? Rafa, preciso te falar. Nós abrimos caixa de pergunta no Juicy Santos e todo mundo quer saber, quer algumas respostas, quer algumas reflexões sobre as questões que a gente está enfrentando no nosso dia a dia, relacionadas à política, relacionadas principalmente ao perigo que estamos vivendo de perder algumas coisas que a gente ganhou democraticamente, da democracia do nosso país estar aí por um fio, mas também a gente quer saber o que o futuro, talvez... A gente não vai fazer exercício de futurologia aqui, porque isso é bem difícil, mas a gente quer saber aqui o que o ano de 2023 reserva para nós a partir do dia 1º de janeiro. Será que a gente vai conseguir acertar algumas previsões? Bem-vindo, Rafa! Muito obrigado, Flávia. Obrigado pelo convite. Não sei se eu vou ter todas as respostas que vocês gostariam de ouvir. Eu vou tentar, de alguma forma, trazer algumas das reflexões que a gente tem no meio acadêmico, alguma maneira, enfim, de ajudar as pessoas a entender um pouco o momento atual. É um momento difícil da nossa democracia, é um momento difícil, eu acho que, da vida de todos nós, né? Eu acho que eu, que nasci na transição democrática, e acho que boa parte de nós aqui nasceu ou na transição democrática, ou já no período democrático, não imaginava estar vivendo, acho, aquilo que a gente está presenciando no momento atual, mas acho que existem algumas saídas, aí, algumas formas de se pensar saídas, e acho que uma das principais formas é fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? Sentar, trocar ideia, refletir, não ficar cada um na sua bolha, falando apenas para si próprio. Exatamente. E é muito interessante isso que o Rafael falou, que a gente... É muito louco que a gente tenha que lembrar que o Brasil viveu um período não democrático, Sim, né? Total. Como é que pode muito, que a gente que a gente hoje, em 2022, tem que lembrar, doido. Caramba, tivemos um período de transição democrática. Pra você que não lembra, ou pra você que nega, que nunca leu um livro de história, a nossa né? história, né? Que faltou naquela aula de história, né? Sim. A gente teve uma que ditadura. dormia lá, tal, A gente teve uma enquanto o pessoal tava ditadura no falando. Brasil. Existiu uma ditadura
que durou mais de 20 21 anos, né? 21 anos no Brasil. E que só começou, só foi embora nos anos 80, né? Sim, Com as exato, diretas já. sim, total. Eu fui uma das pessoas que nasceu no ano de 85, ano que pela primeira vez a gente teve um presidente civil eleito, ainda que de maneira indireta, né? Meus aluninhos que estão aqui não presenciaram aquilo. Eu era, enfim, tinha acabado de nascer e tal, mas aquela foi a primeira vez onde a gente teve um presidente civil depois de 21 anos, né? Depois do golpe de 64. E aí eu sempre faço alguns paralelos, né? Outro dia eu estava conversando com minha mãe, né? Minha mãe nasceu em 58, o golpe foi em 64, ela foi votar para presidente pela primeira vez em 1989. Então ela passou metade da vida dela sem nunca ter Sem nunca votado ter para ido numa presidente. urna, sem nunca ter gente. ido a uma urna. A gente hoje subestima exato, isso, sim, né? né? Ai, que saco, vou lá Exato, votar. sim, né? E as pessoas muitas vezes encaram ainda isso apenas como um dever. Gente, é um direito, assim, seu. É um direito seu de ir lá e escolher quem você quer que te governe. E pessoas deram a vida por isso. Então, faça justiça àquelas pessoas que vieram antes da gente, foram lá e deram a vida para que a gente pudesse ir lá na urna, a cada 2 anos, digitar aqueles números. Isso é muito importante, enfim, foi uma conquista. Até porque tem muitos países que ainda não chegaram nesse patamar, tem muitos países que não conquistaram isso ainda. E vale lembrar também, foi uma conquista, inclusive, impulsionada por mulheres, né? Vale lembrar, as mulheres no século passado não votavam, né? Apenas os homens e tal. Então, e esse quando o Rafael fala enfim, que essas pessoas deram a vida, ele não tá falando só das pessoas que, enfim, morreram por essa causa, mas também por pessoas que dedicaram suas atividades, sua atuação acadêmica, de trabalho e tudo mais, para que a gente soubesse que isso estava acontecendo, né? Sim, então, é muito comum a gente ouvir das pessoas mais velhas falar, mas eu não sabia que isso estava acontecendo, né? E aí você pode chegar, bom, tinha uma censura, né, que de certa forma foi instalada para isso, né? Inclusive que enviesa a visão que algumas pessoas têm hoje em dia em relação ao que foi o regime militar, né? Você pega algumas pessoas falando, naquela época era mais seguro, naquela época não tinha corrupção. Gente, tinha uma censura instaurada. A educação era melhor. A educação era melhor. Então, assim, gente, tinha uma censura instaurada que impedia que notícias negativas fossem publicadas por 21 anos. Então, você entende a imagem que essas pessoas têm daquele período ser algo positivo. É lógico, você vai abrir o jornal todo dia, vai ter ali uma receita de bolo, no lugar que era pra ter uma notícia falando mal, né, do governo, enfim, criticando e tal. E as pessoas não tinham a menor ideia, né? Então, só pra trazer um dado, assim, para as pessoas terem noção até que ponto chegava aquela censura, né? Então, no começo dos anos 70, a cidade de São Paulo passa por uma das maiores crises de meningite da sua história. Morreu uma pessoa por dia. Isso 72, 73, se não me engano. A gente ficou sabendo disso quando acabou a censura. Uma década depois, assim. Ou seja, aí os médicos vieram apagão de dados, Exato, assim, os médicos vieram a público dizer, gente, assim, a gente tava se descabelando dentro das filas dos hospitais, mais ou menos tal como na pandemia atualmente, e ninguém sabia disso, porque não tinha uma notícia publicada. Então, assim, valorizem o período democrático, valorizem o fato de termos espaços tal como esse hoje em dia, onde a gente pode sentar, trocar ideia, fazer análise. Então, se você pode hoje falar mal do seu candidato... Exato. É porque assim. você pode falar mal, né? Estou aqui para que você tenha o direito de reclamar, né? Exato, estamos aqui tentando garantir isso. Rafael, é correta? Você acha que é pertinente essa sensação que a gente tem, que a gente está vivendo na véspera desse segundo turno da eleição, de encruzilhada, de ou tudo ou nada, ou tipo, ferrou? Eu considero, Flávia, acho que essa talvez uma das... Talvez não. Acho que é a eleição mais importante que eu já presenciei na minha vida. Eu acho que talvez seja a eleição mais importante que a geração dos meus pais presenciaram na vida. E algumas pessoas arriscam dizer que talvez seja a eleição mais importante do período republicano do nosso país. A gente nunca teve em oposição 2 projetos políticos tão diversos, cada um com uma base social sólida, defendendo quais são esses projetos, e um deles que vislumbra no médio prazo a retirada do direito da gente poder escolher entre diferentes projetos, né? Então, tem uma linha de pesquisa importante na ciência política recentemente que aponta que no pós-Segunda Guerra Mundial, você teve um primeiro momento onde as democracias estavam ruindo por meio de golpes militares, né? Então, era aquela coisa espetaculosa, né? Bombardeio, tanques nas ruas, etc. Aquela coisa bem catastrófica que a gente, enfim, consegue ler hoje em dia nos livros de história. Mas, nas últimas 2 décadas, as democracias têm ruído de outra maneira. E qual tem sido essa maneira? Lideranças autoritárias têm ascendido ao poder por meio de vias democráticas e, a partir da sua eleição, elas conseguem, pouco a pouco, minar essas próprias instituições que levaram elas ao poder. Cavalo de Troia, né? Meio que cavalo de Troia, assim, tal. E isso está acontecendo no mundo todo, isso não é uma coisa específica do Brasil, né? A política é global, a política é cíclica, né? As coisas oscilam para lá e para cá, né? A depender do ciclo de vida que a gente tem. Isso está acontecendo no mundo todo. Então, você pega
Desde a Turquia com Recep Erdogan, com Hungria com Erdogan, com Rodrigo Duterte nas Filipinas, Trump nos Estados Unidos. Isso tem acontecido mundo afora, em todos os continentes, e a bola chegou aqui em algum momento. Na Rússia também, Na Rússia né? também, enfim. Lideranças autoritárias têm ascendido ao poder por meio de vias democráticas e conseguindo erodir. O debate que se tem hoje no meio acadêmico, né, e aí é importante as pessoas saberem que acho que aqui é meio que o ponto-chave dessa eleição. Muitas vezes essas lideranças, na sua primeira eleição, no seu primeiro mandato, elas não conseguem consolidar aquele regime autoritário que elas vislumbram implantar, porque há uma certa resistência ainda organizada da sociedade, dentro do Congresso, dentro da base social, dentro da sociedade civil, dentro da imprensa, etc. Em segundo mandato é quando essas pessoas conseguem aprofundar esse processo de transformação e até de fechamento do regime, né? Então, se no primeiro mandato o atual presidente conseguiu aí nomear 2 figuras para o STF, ele vai poder nomear mais 2 no próximo, e ele vai, e é o que ele já tem discutido, poder ampliar a quantidade de vagas no STF para que ele tenha um controle total. Então, pouco a pouco, essas figuras que exercem o poder executivo máximo vão tentando centralizar em si o poder legislativo, o poder executivo, o poder de controle de uma eleição, de mapeamento de uma eleição, de verificar se as regras estão sendo cumpridas, etc. Não? Então, pouco a pouco, essas figuras autoritárias que exerciam apenas o poder executivo, elas conseguem centralizar em si os outros poderes e aí sim promovem um fechamento de regime. Isso é o que tem acontecido mundo afora. E é isso que está em disputa nessa eleição, que muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão, né? As pessoas muitas vezes acham que é apenas a eleição entre um presidente e um ex-presidente, um que fica usando a bandeira do Brasil o tempo todo, se apropriou desse símbolo, Cor vermelha, etc. né? Tipo, essa coisa fica assim, uma coisa muito maniqueísta, exato, enquanto a gente deveria estar olhando para esses exemplos de fora, exato, né? Entender que a gente está situado num planeta onde, enfim, tem coisas acontecendo que vão muito além dessa pequena discussão que a gente pode ter aqui em relação a como votar, onde votar, etc. Assim, tem uma coisa maior acontecendo, tem uma coisa maior em jogo, que, como a gente falou, é a própria democracia, né? E como que a gente chegou... A gente falou um pouco dessa tendência que estava rolando mundialmente, né? Que vem rolando de uns 20 anos para cá, 20 anos talvez. Mas e como que a gente chegou até aqui no Brasil, né? Porque a gente vinha de um período de instabilidade, né? Tipo, em 2016, muita gente... né, teve o impeachment da Dilma, e aí a gente veio desse período... 2014 já foi uma eleição bem instável, né? Bem atípica. Sim. E aí ela conseguiu governar sem governabilidade por 2 anos e foi retirada do poder, né? E aí a instabilidade continuou, mas quando a gente olha em retrocesso, a gente olha, nossa, até que não era tão ruim. Sim, total. Que sensação horrível, né? Total. Eu ponho o junho de 2013, né, aquelas grandes manifestações que a gente presenciou Brasil afora, como uma mudança de paradigma na política e na sociedade brasileira. Acho que ali a coisa começa a mudar de figura, né? Então, só para retroceder um pouco, né? Para quem não lembra... para quem não lembra. Então, vamos lá, pouco a pouco. 85 a gente elege pela primeira vez um presidente da República civil, ainda que de maneira indireta. Em 89 a gente tem eleições diretas pela primeira vez. Fernando Collor vence, depois é impeachado. Constituição, 88. A Constituinte de 87 e 88, que leva a cabo a Constituição de 88, que está em vigor no momento atual. A gente tem eleições diretas em 94, 98, 2002 e tal. Existe até uma alternância de poder, né? Então, você tem 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, Lula fazia oposição a ele, é eleito, e existe uma transição de poder democrática, republicana entre os dois, né? Então, Fernando Henrique abre acesso total à nova equipe de governo que vinha tomar posse, enfim. A gente inclusive com continuidades de algumas políticas, de uma série de questões, né? Exato. E uma para quem não lembra, para quem não era nascido ou não lembra, né? Um período de prosperidade para o Brasil, porque realmente o Lula às vezes aparece, né, aquelas coisas, mas o Lula não criou o ProUni. Sim, mas ele deu continuidade a um programa, então ele foi um governante de... E o próprio Bolsa Família, assim, também né? um pouquinho mais pro centro do que estava se imaginando. Assim, né? Então, porque assim, o PT foi fundado em 1980 como claramente um partido do campo da esquerda. Mas, assim como qualquer partido, ele atravessa processo de transformação ao longo da sua vida. Alguns dos processos que estavam em curso no PT nos anos 80 e 90 era a mudança na correlação de forças interna, onde algumas correntes começaram a ter cada vez mais poder, outras tiveram menos, saíram, fundaram até novos partidos, né? Então, PSTU, PCO, PSOL é aquele que tem mais relevância no sistema partidário e tal. Mas o PT já vinha no processo de transformação e de moderação até, né? Então, ele, em determinado momento da sua história, muda uma das cláusulas internas que ele tinha e aceita começar a fazer
coligações com partidos do campo do centro e do campo da direita, ele até então não fazia, tal. Enfim, é um processo de transformação que os partidos de todos os campos atravessam. Como organismos vivos, etc. E tudo isso que estava acontecendo no nosso país nos dava uma imagem de que havia uma consolidação da democracia, né? Quando você tem uma transição de poder, onde dois opositores sentam, dialogam e fazem essa transição de poder dentro de um marco civilizatório, se dava uma sensação de que todos nós caminhávamos no sentido civilizatório, de consolidação da democracia. O junho de 2013 muda um pouco a figura. O junho de 2013 é uma erupção nacional, onde você tem grandes manifestações de rua, que no começo ainda tem um caráter completamente amórfico, né? Você não sabe para onde elas vão, se elas vão para a esquerda, se elas vão para a direita, etc. e tal. A resposta que o Congresso dá no primeiro momento... Você sequer sabia quais eram as pautas. Quais eram as pautas, que era uma coisa tão assim... Tinha Era gente muito pedindo louco. Intervenção militar já, mas tinha gente pedindo reforma partidária, falando mais sobre SUS, estádios da Copa, fim do Bolsa 20 Família, centavos expansão do Bolsa Família. Tinha de tudo. No assim. ônibus, Tinha né? de tudo. Tinha gente pedindo volta da monarquia, até tinha de tudo, assim, de tudo. Era uma em coisa todos assim... os espectros, em todos os né, espectros, era uma coisa Rafael? completamente amórfica. Só que em determinado momento, bom, no primeiro momento, é importante pontuar, o Congresso dá resposta a isso de uma maneira positiva até, as pessoas já até esquecem disso. Você pega a tramitação de algumas matérias que o campo progressista pedia para que fossem aceleradas, ela acontece de fato no primeiro momento. Então você tem a criação dos mais médicos, por exemplo, que leva uma melhora no SUS, tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Só que em determinado momento da história, daquelas manifestações, o campo mais à direita e mais conservador começa a se organizar, sobretudo pautado por redes sociais, smartphones, etc. Surgem movimentos como MBL, Revoltados Online, Vem Pra Rua, etc. Tem uma série de pequenos movimentos ali do campo da direita que surgem e começam até a monopolizar um pouco a pauta e a rua. Uhum. É naquele momento que surgem até algumas manifestações já pode ser chamada de um protofascismo, né? As pessoas pedindo para que bandeiras de partidos fossem abaixadas, manifestações. Aqui é só a bandeira do Brasil, tá? Não sei o quê, não pode ter bandeira de partido. Sendo que partidos estavam puxando boa parte das pessoas a irem para as ruas para se manifestar também. E importante etc. lembrar que era uma influência também do exterior, né? Também, Isso também estava acontecendo fora do Brasil. Mundo afora, A assim, ascensão da direita estava exato, acontecendo lá fora exato. também, né? E a partir dali, né? E aí você tem as eleições de 2014, no ano seguinte, onde a margem de vitória de Dilma é pequena em relação a Aécio, né? São 3%, se eu não me engano. Uhum. Isso dá margem para que o PSDB, que vinha até então criando essa oposição em relação ao PT, né? Eram dois grandes polos que a gente tinha na política brasileira, né? Um capitaneado pelo PT, outro pelo PSDB. Em determinado momento, o PSDB abandona as regras do jogo democrático, não aceita o resultado das eleições e critica aquilo simplesmente para criticar, né? Simplesmente para criar um caos ali, uma muvuca, né? Então, tenta aprovar uma série de pautas-bomba ao mesmo tempo no Congresso. Enfim, tentando melar qualquer tipo de governabilidade para aquele que seria um segundo governo Dilma. Começa ao mesmo tempo a articulação pelo impeachment, né? O vice-presidente é Michel Temer na época, para quem não presenciou aquilo. Começa uma negociação por troca de votos em relação a cargos num governo futuro dele. Ele solta aquele documento que é uma ponte para o futuro, já se colocando como uma alternativa de poder de um polo mais à direita e mais conservador. E ali o que eu digo é que abriu-se a caixa de Pandora, assim, naquele momento, né? Saiu de tudo naquele momento da política brasileira. Entre as coisas que saiu o atual presidente da República, né? Que viu naquele momento uma forma de ascender politicamente, né? Vai lembrar, ele era um parlamentar completamente inexpressivo, né? Tive quase 30 anos ali de vida parlamentar com 2 projetos aprovados. E 2 projetos não projetos relevantes, absurdos. né? Então, como se ele tivesse passado 15 anos sem fazer nada, dormindo, literalmente, recebendo dinheiro nosso para dormir, um bom dinheiro, inclusive. Não fez nada, mas aí entra até, inclusive, eu acho que um mérito dele, assim. Ele sacou que era um momento de crítica ao sistema político como um todo, e apesar de ser uma pessoa totalmente ligada ao sistema, conseguiu construir uma imagem de antissistema, que é uma coisa, assim, impensável, né? Para qualquer pessoa que tem um mínimo de racionalidade, pensar, peraí, eu tô criticando o sistema como um todo, como é que eu vou votar em alguém que tá há 30 anos no sistema, sendo alguém filiado a um partido do centrão, do baixo clero, sem fazer absolutamente nada, participando de tudo quanto é governo. E cuja família também está também sendo beneficiada beneficiada desse assim, sistema, exato, né? Assim, tal. A família, inclusive... Com rachadinhas também, inclusive. Inclusive, né? quem nem era mais casado com ele ainda estava se beneficiando assim, desse total. E aí é o lance, sistema. assim, ele consegue sacar que é um movimento de ascensão da direita naquele momento, é um momento de articulação da direita via redes sociais, que se reflete em grandes manifestações de rua, e ele ascende como a liderança desse grande movimento e chega ao poder em 2018, né? É meio que uma tempestade perfeita, a gente fala, né? Um governo Temer colapsado já na reta final, com uma aprovação de 3%, né? Onde eu só imagino que seja a família dele que aprovava ele naquele momento. Ninguém aprovava aquele governo, num completo caos, né?
essa crítica ao sistema já está cada vez mais emergindo, movimentos da direita organizados. Ele primeiro até não sabe por qual partido ele vai ser candidato, né? Ele tem uma dificuldade em encontrar um partido no primeiro momento, ele já tinha passado por vários na vida e tal, mas consegue e leva adiante uma candidatura que chega ao poder em 2018 e que nos traz exatamente a esse momento onde estamos discutindo o fim da democracia. O fim da democracia, gente. Foi Parece bem que foi resumido, ontem, tá, né? gente? Eu tentei resumir em 2, 3 minutos o que tem acontecido na última Pra década. quem assim, quer ler mais sobre isso, você tem algum livro para indicar, algum material para indicar? Tenho, vamos pensar alguns. Tem um pequeno que chama-se Por que Gritamos Golpe, que é muito interessante, que explica um pouco por que gritávamos golpe naquele momento, né? As pessoas justamente tinham a imagem de que um golpe era apenas golpe militar, com tanque na rua, etc. Não, os golpes têm acontecido de várias maneiras no último meio século, no último século. Existem golpes parlamentares, golpes brancos, golpes, enfim, tem vários nomes de golpe, etc. Esse é um livro pequenininho que explica um pouco o que é aquele tipo de golpe. Existe um outro também que eu sugiro, que é o 5.000 Dias, é o Brasil na Era do Lulismo, acho que esse é o subtítulo e tal. São vários autores, vários acadêmicos, é um livrão, mas cada capítulo toca em um ponto do que foi a gestão do PT, tanto do governo Lula, tanto do governo Dilma. Então, e com uma reflexão crítica em cima, né? Então não é nenhum tipo de propaganda ali, fala, o governo Lula foi isso, tal, não sei o quê. Não. Tem um quê de crítica também, muito bem feita, porque cada capítulo é escrito por um acadêmico de muito respeito na sua determinada área. Tem uma última sugestão, e aí acho que é legal também, um livro da jornalista Thaís Oyama, que é o Tormenta. É um livro pequeno também, vocês encontram acho que em qualquer livraria, e ele fala da ascensão de Bolsonaro, o que foi os bastidores daquele primeiro governo. Tem uma literatura grande saindo sobre o governo Bolsonaro, né? Esse que eu lembro agora, depois se eu lembrar mais alguns, eu até falo para vocês, se quiserem colocar na descrição aí tal, tem alguns livros bons saindo sobre o bolsonarismo. Mas acho que esses 3 já ajudam um pouco a ter um panorama do que foi isso E é tudo. interessante o Rafael ter usado a palavra, né, bolsonarismo, porque a gente tem esse panorama que vem de fora do Brasil, um fenômeno global, e aí ele é personificado aqui pelo Bolsonaro, muito pelo descontentamento de gente de todas as classes sociais. Enfim, como você falou, ele se estabeleceu como antissistema, né? Só que parece contraditório que a gente esteja vivendo, talvez, uma era muito progressista do ponto de vista de diversidade, de questões de gênero, muita gente lutando por essas bandeiras, por essas causas, de inovação tecnológica. E aí isso tá tão enraizado no passado. Como é que se explica isso, Total. Rafael? Então, Flávio, assim, esse é um ponto, acho que onde eu tenho uma perspectiva mais otimista, eu acho, assim, né? Eu acho que estão em curso na nossa sociedade alguns processos de transformação social que são sociais e subterrâneos também, de certa forma, e não podem ser barrados ou impedidos por qualquer mudança institucional, seja um golpe, seja um governo autoritário. Tipo, essas mudanças a porta são foi aberta assim, e ninguém vai fechado. fechar essa meio porta. que por aí, assim. São processos de transformação que estão em curso na base da sociedade, que levam a mudanças na nossa política, talvez uma mudança que seja lá na frente, onde talvez eu nem presencie ela toda, você também não, mas talvez meus alunos que estão aqui talvez presenciem e tal. Mas nesse sentido eu sou otimista, né? Então, a gente vive, por exemplo, nesses últimos anos, uma onda feminista onde as mulheres têm tomado a frente de uma série de lutas na nossa sociedade e as mulheres negras têm tomado a frente na sociedade. Que é um processo muito importante, levando em conta que dos nossos 500 anos de história foram 400 de escravidão, que deixou marcas profundas na nossa sociedade, que até agora a gente tem tentado lidar. Então, acho que essa é uma das transformações que está em curso. Existem outras também, né? Você pega a quantidade de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas na nossa sociedade tem crescido. E uma das hipóteses para isso é esse processo de empoderamento que as pessoas negras têm tido nos últimos anos por conta de políticas de ações afirmativas, o combate ao racismo, de certas pessoas não aceitarem mais esse tipo de prática racista que permeia a nossa sociedade também. A visibilidade, a visibilidade, né? da questão. Exato. E assim, você né? falar, não, eu faço parte, eu tô aqui, eu existo, assim, né? Então, acho que essa é uma das mudanças que está rolando. A comunidade LGBTQIA+, cada vez mais organizada, né? É um momento muito único também nesse sentido na história. Então, bandeiras têm sido levantadas que eram impensáveis de serem levantadas questão de uma década atrás, talvez. Os povos indígenas do Brasil nunca tiveram tão organizados na sua história também. Esse é um processo muito único e muito específico do momento atual.
Então, você pega, por exemplo, o acampamento Terra Livre, que acontece em Brasília, que junta quase todas as etnias indígenas do Brasil. É um momento espetacular, assim, eu tenho muita vontade de poder ver pessoalmente o que é aquilo, pelo menos uma vez na minha vida, porque você tem uma diversidade cultural riquíssima, que é parte do nosso país, que muitas vezes não, que ficou relegada ao fundo do palco durante 500 anos, praticamente, cada vez mais vem pra frente. E olha só, foi preciso toda essa placa mudança, tectônica se mexer e terem retrocesso para que alguns avanços fossem conquistados e fossem alcançados. Então, uma das manifestações disso, nesse sentido, em relação aos povos indígenas, é a bancada do COCAR, né? Para quem não sabe, esse ano, pela primeira vez, uma série de candidaturas indígenas foram lançadas em praticamente todos os estados do Brasil. 2 ou 3 parlamentares, salvo engano, foram eleitas e vão atuar de maneira coordenada dentro do Congresso para fazer frente às outras bancadas temáticas que estão lá, literalmente, 500 anos, né? Então, você tem lá, historicamente, uma bancada da bala, ligada à questão da segurança pública. Do agronegócio, a bancada do boi, você tem a bancada da Bíblia, representando algumas religiões. Você tem uma série de bancadas temáticas ali que atuam de maneira articulada há bastante tempo. Pela primeira vez, você vai ter uma bancada do COCAR, que são pessoas que estão aqui nesse território muito antes de qualquer um de nós aqui chegar, inclusive. E é a primeira vez que elas vão ter uma representação organizada. Não são os primeiros representantes... Estarão fazendo política... Para o seu setor e tendo um espaço que é justo, né, deles, inclusive, né? Vai lembrar, não são os primeiros parlamentares indígenas eleitos, né? A gente já teve outros na legislatura passada, na que está se encerrando agora, melhor dizendo. Tinha uma parlamentar indígena, agora temos 3 ou 4, assim, o avanço é bem aos poucos, mas me dá um certo otimismo até nesse sentido. Mas assim, existe ver que tem uma essa mudança organização, né? Sim. Agora vamos diretamente para a questão do pleito desse ano, né? Qual que foi a sua avaliação das coisas que aconteceram no primeiro turno? Houve muita briga, muita discussão, muito debate sobre a questão da terceira via. Existe um caminho do meio, né? Porque a gente não podemos deixar de mencionar que a gente pegou uma crise absurda por causa da pandemia, né? E a pandemia escancarou o que a gente já sabia, que este governo não é sério, né? Total. Então, lá, eleições que têm 2 turnos, né, tal como é a nossa eleição presidencial, ela dá a possibilidade de que vários projetos se apresentem no primeiro turno e a coisa afunile no segundo turno para 2 candidaturas. Desde 89, a única vez que a gente teve uma terceira via que teve uma certa viabilidade eleitoral foi em 89, com o Leonel Brizola, que disputou com o Lula para ver quem ia para o segundo turno disputando com o Collor. Desde então, a gente nunca teve candidaturas de terceira via que tinham viabilidade. Mas essa pauta sempre surge, eu acho até sinceramente legítimo que surja. E como eu falei, eleições de 2 turnos, todo mundo se apresenta no primeiro turno, você vê quem tem mais força, vai para o segundo, a coisa funila e beleza, né? Então é justo e é legítimo que cada partido, cada movimento apresente sua candidatura no primeiro turno. Nessa eleição especificamente, eu senti que a terceira via era muito mais um anseio de certos setores da nossa elite econômica e da nossa imprensa do que, de fato, da base da sociedade. Porque, pela primeira vez na nossa história, a gente teve uma disputa presidencial entre um presidente no mandato e um ex-presidente. Ou seja, 2 figuras que vão ter força social, assim, 2 figuras que vão ter capilaridade no território, 2 figuras que vão ter uma base social de apoio grande, que vai fazer militância para elas e tal. Então, assim, a vontade de ter uma terceira via nessa eleição, acho que era muito mais um anseio de setores pequenos até da nossa sociedade, que não queriam ter que escolher entre o bolsonarismo e a candidatura de Lula do outro lado. E deu no que deu, assim, né? Enfim, as 2 candidaturas aquele sentimento do antipetismo, mas ao mesmo tempo aquela coisa, putz, um anti-bolsonarismo, talvez. Bolsonaro também não funcionou, né? Então, pô, e aí, o que eu falo? Vamos ver se a gente consegue botar alguém. Mas, assim, nesse meio tinha 2 figuras muito fortes politicamente. Você não ia conseguir entrar no meio disso tudo. Assim, era inviável desde o princípio, né? Então, você tem, a candidatura de Ciro Gomes, que teve um desempenho na última eleição, mas que já vinha muito queimada no eleitorado como um todo, né? Então, você pega o eleitorado dele, parece que ele se renova a cada eleição. Né? As pessoas votam nele, se sentem desacreditadas, enfim, pelo comportamento que ele teve no segundo turno, e já vão procurar uma outra candidatura na outra eleição. Então, parece que o eleitorado dele foi se renovando a cada eleição, se a gente pega os últimos 10, 12 anos e tal. Então, assim, você não tem uma base sólida para ter uma candidatura viável contra um presidente e um ex-presidente. Não ia rolar. O que surpreendeu nessa eleição foi Simone Tebet, né, que conseguiu passar até a candidatura de Ciro. Ela está num partido que tem um histórico de cristianização das candidaturas, e cristianização não tem nada a ver com Jesus Cristo, tá, pessoal? Tem a ver com Cristiano Machado, que foi um candidato à presidência em 1950, onde o próprio partido dele abandonou a candidatura dele. E isso, historicamente, tem acontecido com o MDB. Isso aconteceu quando eles lançaram Ulisses Guimarães em 89, Quércia em 94...
e Henrique Meirelles em 2018. O próprio partido não apoiou essas candidaturas. Imaginava-se, e de fato foi o que aconteceu, que Simone Tebet não ia ter o apoio majoritário do seu partido. Não teve, né? Uma fatia do MDB foi apoiar Jair Bolsonaro desde o primeiro turno, uma outra fatia foi apoiar Lula desde o primeiro turno, mas ela, pelo desempenho que ela teve, sobretudo nos debates, trouxe para ela uma certa rede de apoio que até dá ela a possibilidade de vislumbrar lá na frente uma outra candidatura presidencial, já com mais força. E não dá para deixar de mencionar que ela teve um papel muito expressivo na CPI da pandemia. Também, isso deu um palco bom para ela. Deu um palco muito bom, tipo, pessoas que nunca tinham ouvido falar, eu mesma nunca tinha me atentado. Eu sabia o de nome, mas realmente na CPI da pandemia ela se colocou como antagônica ao Bolsonaro, né? E trazendo, tipo, deixando as claras, né? E muito bem articulada, né? Total. E muito é de uma família tradicional de políticos, já tem uma certa habilidade e tal. E talvez ela tenha falado também o que muita gente que não era nenhum nem outro quisesse ouvir, né? E também, assim, eu acho que ela coloca em pauta a questão de gênero naquela CPI de uma maneira muito bem feita, eu acho. Por quê? Porque não havia qualquer mulher escolhida pelos partidos representados no Senado para participar daquela CPI como membros titulares, o que é um absurdo, assim, né? Surreal, né? Tal. Ela é uma das pessoas que levanta essa discussão e fala, olha, a gente tem uma bancada feminina dentro do Senado que não vai estar representada dentro da principal CPI que está acontecendo dentro do Congresso nas últimas 2 décadas. É preciso que tenha uma mulher representada. E aí a bancada feminina se organiza, elas se revezam, então a cada vez, salvo engano, uma delas ia fazer fala no período da titularidade e tal, as outras suplentes também iam ter direito à fala, mas num outro momento, e ela começa a ganhar destaque, né? Porque ela tem um desempenho ali onde, por exemplo, ela é a pessoa que consegue fazer com que, eu esqueci o nome daquele cara, que ele dedurasse quem era que estava em busca de propina de uma das vacinas e tal. Ela é a pessoa que consegue, depois de horas de questionamento e tal, tirar da boca dele quem era a pessoa que estava fazendo isso. Era o meme do craque do jogo. Ele foi craque do jogo várias vezes, o cara em camisa 10, ele total, assim, tal. Ela era ela teve perigosa. um mérito, ela teve um baita mérito naquele momento, isso deu um palco positivo para ela, e mesmo sem contar com o apoio do partido, ela conseguiu lá na frente ter uma candidatura presidencial e que teve uma porcentagem de votos que não é desprezível, né? Ficando até a frente do Ciro Gomes, como eu falei aqui. Enfim. Nem precisa fugir do ela nem foi ela foi um ensaio de terceira via, vai. Sim, eu acho que assim, ela em determinado momento começou a se colocar muito bem nos debates e começou até já a se colocar vislumbrando uma eleição futura, porque sabia que não ia ter força social suficiente para fazer frente tanto a Lula quanto a Bolsonaro, mas sabia que mesmo assim, ela tendo um desempenho positivo, ela ia deixar uma marca em parte do eleitorado que ia lembrar dela daqui 4 anos. Eu acho que foi mais ou menos por aí a estratégia. E de fato, parece que tem rolado, né? Enfim, você vê as pessoas falando sobre ela teve uma postura muito ponderada, o que inclusive é muito interessante você pensar que normalmente são as mulheres que são rotuladas como descontroladas, etc. E eram os homens ali, né? Era Bolsonaro falando um monte de groselha, Padre Kelman falando aqueles absurdos dele, etc e tal. E ela era a pessoa mais ponderada e racional naquele tipo de debate. Ponderada, ela teve coragem, ela não foi minha candidata, mas ela teve muita coragem, assim, em alguns momentos de confrontar, né, os candidatos, os outros candidatos, e muita coragem depois em assumir a sua posição ao lado do Lula, né? Total, assim. Porque ela tá sendo muito genuína no que é o fazer político, que é eu posso não estar 100% do lado desse candidato, mas eu entendo que ele é a nossa única chance. E que o momento histórico pede que a gente sente junto, lado a lado, ainda que a gente tinha divergência. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, a reflexão dela. E uma reflexão muito republicana, assim, né? De se parar pra pensar. Muito política mesmo. Muito política, né? assim, e política no sentido com P maiúsculo, assim, não aquela política dos meandros e tal, uma política com P maiúsculo, né? De sentar e falar, olha, o momento histórico é esse, tenho discordâncias, se não tinha apresentado a minha própria candidatura aqui para disputar contra ele, mas é um segundo turno, a gente precisa sentar e dialogar minimamente. E o que ela fez também de levar pautas que eram importantes, pontos que eram importantes do plano de governo dela e negociar isso com o candidato que provavelmente vai ser o vencedor, né? Esperamos, né? Esperamos. Vamos ver, né? Mas assim, ela sai nesse movimento fazendo críticas bem feitas, eu acho até, falando, olha, eu entendo a estratégia de Lula de buscar um voto útil nesse primeiro turno. Isso faz parte do jogo, uma pessoa quando disputa uma eleição pode fazer isso. Mas a crítica que ela faz, olha, se você vai pedir voto útil, você tem que incorporar pelo menos as minhas pautas. Senão você não vai conseguir atrair o meu eleitorado, porque o eleitorado tá me sentindo pesado por mim. Né? E deu certo. Pá, deu beleza. Certo. Ela entrou na campanha agora no segundo turno, mantendo essa crítica e tal. Enfim, acho que é uma postura bem feita até. Vamos entrar agora numa questão bem espinhosa,
e que tá, como se Amém, até amém. nada Agora até tá agora leve, foi. até agora tá super leve. Né? Fim da democracia no Brasil, o papo tá super leve. Agora vamos entrar num Nossa, espinhoso gente, aí, vamos amanhã, lá. Amanhã Não, ninguém acorda, né? Vamos lá. Amanhã tá todo mundo deprimido Vamos lá. na cama. Mas essa é uma questão muito espinhosa e que preocupa muito, que é por que houve tanta inação do Poder Judiciário, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, em relação a fake news? Como é que você enxerga isso, Rafael? Os crimes eleitorais, os pacotes de benefícios, também conhecidos como compra de votos, né? Exato, Gente, porque chamar de pacote de benefício tá errado, a véspera né? da eleição. Isso não foi pacote de benefício, foi compra de voto. E a gente parece que tá vendo um judiciário apático e as coisas estão acontecendo e ninguém é punido, né? Sim, E isso, eu não lembro disso ter acontecido em eleições anteriores. Sim. Acho que até o fato de não ter acontecido em eleições anteriores reforça o fato da democracia estar em jogo de que nessa as pessoas eleição. estavam respeitando. Exato. Assim, Né? sabe? Então, ou seja, se a gente não sabia disso acontecendo, era porque essas coisas estavam... não estavam nem em questão, Sim, né? não era uma pauta, né? Eu acho, sinceramente, que o judiciário nesse momento está emparedado. Eu acho que essa talvez seja a melhor palavra, e é uma palavra que não é minha. Eu vi de um comentarista que eu não lembro quem foi, mas acho que talvez seja o melhor termo para descrever. Em que sentido emparedado, Rafael? Emparedado no sentido de que ele tem tantas brigas a comprar no momento atual que ele não tem perna para comprar todas. Então ele escolhe as suas batalhas onde ele consegue minimamente trazer um pouco de democracia para essa disputa que não está sendo democrática, né? Se você tem um presidente da República, no exercício do mandato, que coloca R$1.000 no bolso de cada pessoa às vésperas da eleição, como você falou, isso é compra de voto. Isso não é um pacote de benefícios nem nada. E isso era inconstitucional. Isso é inconstitucional, né? Só que como é que você vai dizer que você não vai querer colocar dinheiro no bolso das pessoas no momento onde está todo mundo no perrengue, está todo mundo tendo dificuldade de pagar as suas contas? O judiciário fica numa situação onde ele fala, pô, peraí, né? É inconstitucional, é ilegal, mas eu quero que as pessoas vivam, né? Eu não quero que as pessoas cheguem passando fome na urna. Eu quero que elas consigam eu quero que elas consigam né? ir votar, exato. E o tipo de denúncia que tem chegado é tão grande e em tantas esferas que assim, o judiciário não dá conta. Então, só para pensar algumas coisas que estão acontecendo no momento atual para as pessoas terem uma dimensão, né? A quantidade de denúncias de assédio eleitoral está batendo recorde nessa eleição. Nunca se viu O que é o assédio eleitoral? Nunca se viu tantos patrões coagindo seus funcionários a votar em determinada candidatura sob o risco de demissão. Né? Ou então compra explícita de voto, né? Mesmo assim, você vai ter que votar em tal candidato, senão você vai receber seu salário nesse mês, tá? Gente, isso é assédio eleitoral. Existia em, no coronelismo de 1800. No coronelismo chamava assim, voto de cabresto. Exato. Era uma etapa que a gente imaginava que a gente tinha superado há um século. Ou seja, o Brasil retrocedeu mais de, sei lá, 300 anos. Por aí, assim. Aí, então, assim, isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, você tem denúncia de fake news a rodo, assim. Eu nunca vi uma rede de fake news tão bem estruturada quanto nessa eleição. Nem a de 2018 foi tão bem estruturada. E as pessoas podem achar que tem um quê de espontaneidade, as fake news estarem circulando e tal. Não é, assim. Ninguém consegue disseminar notícias falsas com essa dimensão, num período tão curto de tempo, se não tem uma estrutura organizacional por trás para cumprir esse papel. Assim, não dá, assim, é impossível. E para a gente medir isso é até fácil, é só cada um que está assistindo isso, perguntar para as pessoas ao seu redor quantas vezes chegou nelas alguma das fake news que tem circulado, do tipo, Lula vai implantar banheiros unissex em todas as escolas, ou então Lula vai fechar todas as igrejas do Brasil. Né? É uma coisa que não tem pé na realidade, assim, nenhum. Mas está chegando em absolutamente todo mundo, em algum grupo. Gente, por que não tem pé na realidade? Porque, em algumas vezes, isso não é atribuição do chefe do executivo. Em outras não é nem factível, né? Em outras não é nem factível. Como factível. fazer, assim, é surreal, assim. Então, ponto assim, de delírio coletivo. tá faltando esse senso crítico, né? Porque também eu acho que, como a gente viveu esse período de desilusão, né, política, as pessoas passaram a acreditar em qualquer tudo, coisa, né? Desde que reforce o ponto de vista que ela tinha, simplesmente ela Eu não sempre fui aquela assim. pessoa que, tipo, quando vinham as fake news, eu rebatia com uma matéria... Com dado, né? Com dado, estatística. tal, eu também. mas as pessoas também não acreditavam, exato, né? sim. Tá rolando e a gente uma não crise, dá conta né, disso. A de quantidade é tão grande, né, de fake news circulando que a gente não dá nem conta, a gente não tem nem tempo, assim. Porque a estratégia que esse campo tem usado é promover uma metralhadora de fake news, para que não dê tempo, de fato, para você questionar e tal. E o Poder Judiciário não consegue dar conta disso. Exatamente. Né? Você pega aí um perfil que esteja postando uma fake news a cada hora, a candidatura que está sendo afetada por aquela fake news tem que sentar, fazer uma representação no Judiciário, colher provas, etc. Tem que mandar lá pro Twitter, pra sede.
Até isso rolar, putz, já chegou em milhões de pessoas, todo mundo já tem isso no celular, muita gente já baixou o vídeo, já tá espalhando e tal. O judiciário não dá conta disso. E essa, assim, eu apenas citei, assim, a questão das fake news, a questão anterior que eu citei, que foi da coação. Da coação do assédio eleitoral, etc. eleitoral. E assim, o judiciário não tá dando conta disso tudo, né? Você tem coação rolando dentro da igreja, né? Então, tanto dentro das igrejas evangélicas, pessoas se sentindo coagidas pela sua liderança religiosa a votar em determinada candidatura, quanto um movimento que eu também creio que seja orquestrado, de pessoas em igrejas católicas tentando silenciar padres que tentam se colocar minimamente um ponto de vista humanitário, assim, cristão. Não é nem um ponto de vista de esquerda, nem progressista, talvez eu diria. Estavam contestando a cor da roupa do Dom Odile Scherer, do arcebispo, surreal, que assim, é a Millennials, sim, é a mesma cor, exato. gente. Não foi um partido que inventou a cor. Exato. E aí eu acho que tem um quê orquestrado, assim, porque a primeira, a segunda denúncia que surgiu, a gente fala, putz, né, esse pessoal tá fora da casinha, né, estão até parando missa no meio da homília e tal. Mas assim, tá falando denúncia em todas as igrejas onde tem um padre que minimamente fala sobre cristianismo do ponto de vista mais humanitário. E tudo, então, assim, tudo permeado pelo ódio, né, pelo barulho. E, assim, é uma coisa muito barulhenta e uma coisa silenciadora, muito silenciadora, né, castradora, né, também, assim. Exato. E eu acho muito, como você falou, né, uma estratégia deles que é te confundir, né? Você vê a postura do presidente nos debates, Sim, exato. Ele começa a destilar um monte de informações e ele começa a falar sobre muitas coisas, ele coloca coisas que nem sequer existem, né? Tipo, fora de São Paulo. O que é isso, exato, né? Ninguém nem sabe. Procura lá no Google. Ele fala, procura lá no Google. E aí ele começa a falar um monte de coisa que é pra te confundir, que é pra confundir. E aí uma pessoa que age de maneira racional num debate público, ela não tem tempo suficiente pra desmentir tanta coisa, né? Se eu tiver, sei lá, se eu tô debatendo com o Bolsonaro, ele fala aquela quantidade de coisas absurdas em 5 minutos, eu preciso de 20 pra desmentir tudo, pra mostrar que não tem pé na realidade. E você não tem tempo pra fazer isso, né? A eleição tem um prazo, né, pra acontecer. Vai rolar daqui uma semana, 10 dias e tal. O judiciário não dá conta de fazer isso, assim. As outras candidaturas também não, né? A gente pode... E agora a outra candidatura. Não dá tempo, assim. A gente não consegue dar conta dessa metralhadora de fake news que tem rolado no nosso país, sabe? E assim, eu queria falar um pouquinho sobre como que essas questões macro da política nos últimos 10 anos, de 2013 para cá, afetaram as nossas relações sociais, familiares, profissionais até, né? Porque a política começou a extravasar para essas outras áreas da nossa vida, o que deixou a gente na bad, né? Sim, a política parecia ser uma coisa meio descolada do nosso dia a dia, né? Onde a gente, acompanhava as notícias, tal, ia, votava, mas a política agora permeia, e ela já permeava, mas agora permeia de maneira mais perceptível o nosso cotidiano, ao ponto de ser o que está acontecendo, que você mencionou muito bem, que a gente fala que é o rompimento do tecido social. O tecido social brasileiro está esgarçado. As relações que a gente tem com pessoas do nosso círculo, familiares, etc., elas são pautadas pelo posicionamento político que a gente tem. Também porque, assim, o posicionamento político é apenas reflexo do que a gente é na nossa vida real. Nosso caráter, exato, né? Assim, né? As pessoas acham, você vai brigar só por política, você vai deixar de falar com a pessoa por política. Assim, eu vou, assim, a política como a pessoa vota é a forma como ela age no dia a dia. Eu não vou querer lidar no dia a dia com alguém que é preconceituoso, racista, homofóbico. Gente, casamentos desfeitos, amizades acabando. Veio né? à tona aquilo que as pessoas tinham muitas vezes. Porque né? você olha pro lado e você fala assim, nossa, não sabia que essa pessoa era assim, exato, acreditava assim, né? nisso, né? E isso está acontecendo em todos os espaços, né? Inclusive espaços de sala de aula, inclusive, né? Onde debates têm vindo à tona e esse ódio que algumas pessoas tinham guardado, que é irracional, até porque todo ódio é irracional, tem vindo à tona de maneira que deixa até assustada as pessoas que têm o mínimo de ponderação, né? E bom senso de chegar e falar, peraí, o que essa pessoa tá falando? Assim, de onde veio isso? Assim? E aí vira provocação, vira tudo, assim, né? E tem um outro problema que é um dos lados dessas disputas no dia a dia, dessas disputas do dia a dia que a gente presencia, no momento atual está armado, né? Tem que lembrar disso também, né? Você tem essa disputa social, do discurso, etc., sendo que um dos lados apenas está armado, porque se armou até os dentes nos últimos 4 anos por conta das políticas que foram adotadas. Isso, inclusive, inibe a gente, muitas vezes, de se posicionar em alguns espaços, de dizer algumas coisas, a gente fica com medo, né? Tava falando com um aluno meu hoje, né? E aí tá tendo uma banquinha da campanha do Lula perto do colégio e tal.
estavam distribuindo adesivo, ele pegou e escondeu. Ele falou, professor, peguei e escondi na mochila, professor, não ia trazer pra casa, eu fiquei com medo, tal. Minha avó pediu, vou dar pra ela, mas avisei ela, falei, vó, toma cuidado onde você usa o adesivo e tal. Que doideira, assim, a gente tem que tomar cuidado de usar um adesivo de candidatura, porque a gente é um alvo, né? Se você usa o adesivo, você vira um alvo, assim, é surreal, né? E a gente fica com a impressão de que o, sei lá, que tá sendo irracional mesmo, e tá muito desigual, né? Porque é o que falam, só um dos lados tá matando, só um dos lados tá morrendo, assim, né? Não existe uma polarização quando um dos lados tá armado e o outro lado é um alvo, assim, isso não é polarização, isso é outra coisa, né? Uma caça que tá rolando aí, as bruxas, né? Enfim, a coisa tá tensa, desculpa deixar. E a gente, mas agora, vamos pra parte boa agora? Boa, vamos lá. A gente só vai poder mudar isso se a gente for lá apertar o botão, Rafael. Sim, e fazer isso que a gente tá fazendo aqui nesse momento, né? As coisas não mudam por si só, né? Eu vejo muita gente angustiada por essa eleição, etc. Ok, também estou angustiado, estamos todos angustiados. Mas assim, se você está angustiado, procure pessoas que estão indecisas e as convença do que está acontecendo, de trazê-las para o campo minimamente democrático. Sente com essas pessoas e fale, olha, posso te sugerir uns livros para você ler e tal, vamos sentar e trocar ideia, posso te falar como é que a minha vida foi afetada pelo que aconteceu nos últimos 4 anos? Gera uma identificação, ó, Exato. esse também Senta não é meu candidato ideal, mas eu entendo que agora é a hora, o momento atual né? é esse, assim, tal. Então vamos sentar, vamos trocar ideia e tal. Acho que é isso, é a forma que a gente pode canalizar essa angústia que cada um de nós está sentindo. É não ser apenas alguém que está como espectador daquilo que está acontecendo. Seja um sujeito, faça. As coisas que estão incomodando, gera uma angústia na gente? Gera. Então vamos canalizar isso para algo positivo. E sinta também essa angústia, que eu acho que faz parte, assim, isso que muitas vezes move a gente, né? Se você se você tá acomodado, achando que a eleição tá ganha, ela não tá, muito longe disso, inclusive. Isso geraria uma apatia que faria as pessoas ficarem sentadas em casa, enquanto o outro lado vai estar disparando uma fake news a cada segundo que vai chegar nas pessoas que estão ao seu redor, sabe? Então, canalize isso de alguma forma, milite em algum espaço, sente para trocar ideia com outras pessoas que estão indecisas, sugira páginas para as pessoas seguirem. Enfim, acho que cada um tem um caminho aí que pode seguir, pode contribuir para o momento atual, para que nessa encruzilhada que a gente se encontra de democracia ou fechamento de regime, ditadura, etc., a gente consiga convencer mais pessoas que a democracia é melhor do que aquilo que se vislumbra no horizonte, sabe? Muito triste a gente ter que convencer as pessoas disso, né? Sim, não é surreal, tão óbvio, né? É surreal, meio né? óbvio, é surreal, né, gente? Né? Mas isso só vai mudar se realmente a gente for pra urna, né? Também. Se a gente não pensar... mas votar pra quê? Tem muita gente pensando assim também, né? Gente. Mas eu não quero nenhum nem outro, né? Mas se a gente não for pra urna, isso não vai acontecer, E tem muita gente numa postura que eu acho muito também prejudicial, que é a seguinte, olha... independentemente, algumas pessoas dizendo, né? Independentemente de quem for eleito, minha vida tá ganha, eu tô aqui de boa, tal, a desigualdade social vai aumentar, mas, porra, meu tá pago aqui. Gente, assim, mas tem uma massa de pessoas que não está comendo no momento atual e você deve levar isso em conta se você é minimamente um ser humano que é capaz de manifestar a empatia. Então, assim, leve isso em conta no momento atual, leve isso em conta na hora de tomar a sua decisão. Não seja essa pessoa que não é capaz de manifestar empatia, porque isso nos torna seres humanos, de certa forma, né? Pode ser que a sua vida não mude por causa do seu voto. Exato, mas a de você muita tem a gente possibilidade vai mudar, de mudar a de muita gente e até do melhor mudar dos pro pior. seus filhos, né? Exato, assim, as futuras gerações estão futuro, aí. Né? Enfim, eu levo isso em conta na hora de decidir como eu vou E isso votar, me sabe? traz também uma questão para terminar aqui, que é o fazer política todos os dias, né? Sim, E total. que a gente tá todos os dias de uma forma... no Juice, de uma forma educativa. O Rafael também nas redes sociais dele. Inclusive, sigam, porque ele traz um conteúdo incrível. Pessoas que a gente também admira muito, como o Adriano Liseiro, do Geopanoramas. Então, assim, como que essa política está no nosso dia a dia? Como é que eu posso ser política? Você existir, né? Sim. Como pessoa já é um ato político, as pessoas muitas vezes acham que a política se resume ao momento de uma eleição, que são apenas alguns segundos onde você vai digitar um número. Não, a política vai para além disso e muito além disso. Assim, a política está no nosso dia a dia, nos espaços de trabalho, no nosso deslocamento para o trabalho, muitas vezes, dentro de um ônibus, quando você senta para trocar ideia com a pessoa que está do seu lado sobre, o transporte público tá zoado, no show né? que você vai, no show que você na política vai, de cultura da sua exato, cidade. Sim.
A sua cidade tem política de cultura, exato, assim, tem teatro, sim, tem teatro na periferia, tem sim, curso na periferia, exato. isso é política Você está indo também. a shows de pessoas que são apenas de fora ou as pessoas da sua cidade estão tendo palco também para fazer shows e tal? Isso é parte da política cultural, isso permeia também o nosso dia a dia, porque as escolhas que a gente vai fazer no fim de semana, né? Você fala, pô, pra onde eu vou? No barzinho, vou no show, vou ver um show de um amigo meu, tal. Onde você escolhe gastar o seu dinheiro é político. Exato, né? assim, tudo. A política permeia o nosso dia a dia. Quando eu decido vir pra cá a pé ou então de bicicleta, eu tô tomando uma decisão que tá levando em conta a coletividade. Se eu tivesse carta, eu nem tenho carta, você nem dirige, mas se eu tivesse carta e viesse aqui de carro, eu seria mais uma pessoa gerando poluição num trajeto de 500 metros. Eu falei, pô, não, se eu posso vir a pé ou de bicicleta, eu vou tomar essa decisão pensando na coletividade e pensando em mim também, porque é uma questão de saúde, né? Enfim, vou estar melhor na minha saúde se eu fizer isso, sabe? Então, assim, a política permeia o nosso dia a dia. E se a gente não leva em conta isso, pessoas vão ocupar esses espaços dentro da política institucional e não vão levar em conta o seu ponto de vista, não vão levar em conta o que você está fazendo, não vão levar em conta a sua perspectiva de vida até. Isso vai ficar uma marca negativa para as futuras gerações que estão vindo aí. Então, leve em conta isso na hora de tomar a sua decisão do voto e leve em conta isso nos espaços que você tem acesso no seu dia a dia, para sentar e conversar sobre política de maneira, entre aspas, desarmada, né? Simplesmente sentando, trocando ideia, né? Exercendo a capacidade de diálogo que a gente tem. Tanto falando quanto escutando, que é algo um pouco mais difícil para algumas pessoas, inclusive. Estamos chegando ao final desse papo com o Porra, Rafael. Horas, que pena, né? Mas eu queria saber, Rafael, como é que a gente, agora em 2023, pode ter um... Achei que você ia me perguntar no final do... Como é que te sigo nas redes sociais? Eu falei que nem o Lula. Sei lá. Sei lá. Eu vou fazer essa pergunta. Aí, não, as redes sociais do Rafael estão aqui na descrição do episódio. Mas vamos terminar sorrindo, né? Vamos. Como é que a gente vai... Como é que a gente pode fazer para não ser tão pessimista em relação ao futuro? A gente tá vendo só os pontos negativos. Como é que a gente enxerga os pontos positivos de todas essas coisas que aconteceram? Então, vamos lá. Não enxerga. Não, a gente enxerga. Eu enxergo. Assim, eu sou Ele falou várias coisas positivas, otimista, eu sou né? otimista em relação a esse sentido. Eu também sou. Como eu falei lá atrás, eu acho que tem processos de transformação social que estão em curso que, independentemente de retrocessos, não vão ser freados. E esses processos eu acho que são impulsionados pela juventude, inclusive, que está presente nesse estúdio. Eu acho que é graças a eles que a gente tem conseguido algumas conquistas que eram impensáveis para a minha geração, para a nossa geração aqui toda. São graças a eles que algumas coisas têm sido conquistadas. E isso tem se refletido dentro do nosso Congresso, e a partir do momento que se reflete dentro do nosso Congresso, reflete em políticas para algumas pessoas que foram colocadas no pano de fundo do palco até, enfim, o momento atual. Então, a gente tem uma bancada do COCAR dentro do Congresso, com indígenas, levantando a bandeira da causa indígena pela primeira vez. A gente tem parlamentares trans, que era algo impensável anos atrás, impensável décadas atrás, que vão levantar bandeiras que não eram levantadas até então, e pessoas muito competentes para levantar bandeiras, inclusive da pauta econômica, de tudo quanto é pauta possível, da pauta cultural e tal. Então, eu sou otimista nesse sentido. E eu acho que, para além disso tudo... Eu acho uma bobagem quando as pessoas dizem que a juventude é despolitizada, a juventude... Não, acho que é muito pelo contrário, inclusive. Eu acho que a juventude atual é muito mais politizada, inclusive, que gerações anteriores. O que falta muitas vezes é canais de diálogo para essas pessoas. Essas pessoas jovens terem acesso a canais, tal como esse aqui, tal como o que a gente está fazendo, de pessoas que estão dispostas a sentar e dialogar e trocar ideia, enfim, ver angústias que eles têm, trocar ideia, responder perguntas e tal. Assumir que a gente não sabe tudo, que a gente vai errar também ao momento, assim. Eu não sei tudo o que vai acontecer, gente. Eu não li todos os livros que eu gostaria de ter lido até o momento atual, não tenho nem tempo para isso. Mas a gente pode dar alguns caminhos aí para que eles próprios encontrem os caminhos deles. Então, acho que essa é a mensagem que eu dei. Essa é a mensagem. Vamos continuar nessa toada de desenvolvimento socioeconômico, tentando causar esse desenvolvimento em espaços como esse que a gente está, que é o Juicy Hub. A gente está aqui para isso também, que é para promover esse desenvolvimento socioeconômico, para trazer minorias, para dar acesso às pessoas, para fomentar o pertencimento. Porque, gente, a gente não muda um país sem mudar a nossa rua, sem mudar nosso prédio, sem mudar nosso bairro. Nossa mente também, primeiro. Sem mudar nossa mente primeiro, mas sem mudar nossa rua, nosso bairro, nosso prédio, nossa cidade. A gente não vai mudar o país se não se não começar por essas pequenas, bem né? Por aí. Seja a mudança que você quer ver nos outros. Movimentos, né? E assim, com essa nota de otimismo, com essa... né? Depois de falar fechamento aí, com essa coisa bem pesada, né? Mas a gente vai... eu quero convidar o Rafael pra, se tudo der certo, comer um churrasco com picanha e cerveja na minha casa.
Porque a gente vai comemorar com picanha e cerveja, Rafa. Sim, espero. Toca Ficarei aqui, muito ó. feliz isso acontecer. Não vejo a hora isso acontecer. Nós sobrevivemos a uma pandemia, nós sobrevivemos a um governo que tentou eliminar a gente, Exato. Esse mas ano eu não morri, mas ano que vem eu conseguiu. não morro. Isso aí. Não É bem por aí. conseguiu. Esse ano a Estamos gente aqui não vivendo e morre. resistindo. Obrigada, Exato. Rafael. Obrigada a você que Imagina, assistiu Flávio, imagina. esse Juicy Cast, que foi muito especial neste domingo. Lembre-se que naquela hora é só você e a urna. Não tem ninguém lá para te coagir. Lembra de tudo que aconteceu em 2020, em 2021. Na verdade, tudo que vem acontecendo, né, nos últimos anos, não foi pouca coisa. Nós perdemos muitas pessoas Isso, para uma muito bom. política que tentou eliminar quem pensava diferente, mas não conseguiu. E a gente está aqui justamente para te lembrar que no momento de apertar o botão na urna e apertar o confirma, é só você, não tem ninguém para te coagir. E é o único jeito de você mudar alguma coisa dando esse voto de confiança para quem realmente quer que as coisas continuem minimamente normais, né? Como diz um amigo meu, as coisas não estão normais no Brasil, mas por pouco tempo. Obrigada, gente, por ter assistido. Obrigada ao Juicy Hub por receber mais um Juicy Cast. Obrigado, Litoral Plaza, pela parceria de conteúdo. E a gente se vê na próxima semana.